Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa aula sobre tratamento de águas residuárias, mais especificamente dando continuidade ao tratamento de águas residuárias por meio de fossas sépticas ou tanques sépticos. E agora nós vamos estudar a parte 2, que é referente ao dimensionamento de uma fossa séptica de câmara única. A aula 1 foi a parte teórica. Existem basicamente 3 tipos de formas de fossas sépticas: fossa séptica de câmara única, fossa séptica de 2 ou mais câmaras múltiplas em série, e a fossa séptica sobreposta. É menos usual e não veremos nessa sequência de videoaulas, podendo ser todas elas retangulares ou circulares, de alvenaria ou de fibra de vidro, enterradas ou não. Aqui alguns modelos de fossas sépticas, algumas são encontradas no mercado e outras podem ser construídas com o auxílio de um pedreiro ou de um mestre de obras. Na fossa séptica de câmara única, que é o objetivo dessa aula, nós vamos calcular o comprimento da fossa, a largura e a altura da fossa séptica. Basicamente serão esses três cálculos. Vocês podem notar aqui nessa imagem que tanto na entrada quanto na saída existe uma chicana removível, que é um anteparo que é para evitar com que o efluente entre com a velocidade muito grande e arraste a partícula, ou então evitar também pelo lado da saída que saia aqui escuma e gordura. Então tem esse anteparo também. Pode ser feito o anteparo de fora a fora, ou então a gente pode fazer a tubulação entrando um pouquinho abaixo, curvada no ângulo de 90 graus, e ela saindo aqui então. E na saída também uma tubulação que não seja nem muito profunda e nem muito acima. Padronização da ABNT e dimensionamento de fossas sépticas. A NBR 7229 ela apresenta alguns procedimentos construtivos e detalhamentos para especificar as maneiras para implantar o sistema adequadamente. E é com base nessa norma brasileira regulamentar que nós vamos fazer o dimensionamento. Porém, para melhor aplicação dessa norma, para quem for realmente trabalhar com isso, quem for fazer um dimensionamento mais acurado, seguindo adequadamente as normas, é necessário consultar também outras três normas, que eu descrevo aqui para vocês, tá, para fazer o dimensionamento mais adequado. Distâncias mínimas e ligação à rede. Distâncias mínimas. Da fossa à residência é de cerca de 4 metros. Se for muito mais do que isso, vai gastar tubulação. Se for menos, vai ter mau cheiro na casa. 1,5 metros de construção, limite de terreno, sumidouro, valas de infiltração, entre outros. 3 metros de árvores, devido à raiz das árvores, né? E de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água. 15 metros de poços freáticos, ou mais de preferência, para evitar a contaminação da água de abastecimento. 20 metros do sumidouro até poço ou outra fonte de água. Ligação da fossa à rede de esgoto. A rede de esgoto da moradia deve passar por uma caixa de inspeção. Nós comentamos sobre caixa de inspeção na videoaula anterior. Essa caixa de inspeção ela serve para fazer, como o próprio nome diz, para fazer uma inspeção, para saber se está tendo entupimento, ou então para fechar um registro, para fazer a manutenção. E aqui é descrito algumas dimensões dessa caixa de inspeção e na norma tem mais detalhes. A norma diz também que os tanques sépticos devem conter uma placa de identificação com as informações que estão mais detalhadas na norma. Ok? Dimensionamento em si. Então agora vamos chegar na parte de dimensionamento das fossas sépticas de câmara única. A próxima videoaula vai ser o dimensionamento da fossa séptica de câmara em série. Olha só, segundo a NBR, o volume total da fossa séptica é o somatório dos volumes da digestão, da sedimentação e do armazenamento do lodo, que pode ser calculado pela seguinte expressão ou pela seguinte equação. O volume calculado em litros, tá bom? Esse volume que vai ser em litros é 1000, ou seja, 1000 litros seria o mínimo, mais N
que é o número de contribuições ou número de pessoas, por exemplo, vezes, abre parênteses, contribuição de despejos em litro por pessoa por dia, litro por unidade de algum outro estabelecimento por dia, vezes o tempo que o efluente vai ficar dentro da fossa. Esse tempo também é em dias, não é em horas. Tá? Na tabela está em dias e horas, mas aqui tem que entrar em dias. Mais a taxa de acúmulo do lodo digerido, que é tabelado. Esse K, ele considera que o volume do lodo diminui pela ação de compactação e da digestão. Então, com o passar do tempo, o lodo que entrou, ele não é o somatório de todos os lodos que entraram. Vai havendo uma redução do lodo. Isso é esse fator K, essa constante K. E a contribuição do lodo fresco em litro por habitante por dia, que também é tabelado. Então, todas essas informações são tabeladas, com exceção essa aqui, que é um dado de entrada. Vamos buscar essas informações? Quadro 1, contribuição diária do esgoto, C, e do lodo fresco, LF, por atividade. Nessa coluna nós temos vários tipos de atividades, certo? Ocupação permanente, ocupação temporária. Aqui as unidades, geralmente são pessoas, com exceção dessas três últimas. Em restaurante, é refeição. Em cinema e teatro, é lugar. Então, vamos estimar aqui o C para uma ocupação permanente, uma residência, pode ser um prédio, ou então pode ser uma casa, que tem padrão médio. E lá moram pessoas que geram 130 litros de esgoto por pessoa por dia. E 1 litro de lodo por pessoa por dia. São essas informações. C e LF, então, já foram obtidos. Vamos obter as outras informações agora. Quadro 2. Período de detenção ou período de retenção dos despejos na fossa séptica. Ele é encontrado da seguinte forma. Eu vou pegar o N, que é um dado de entrada, que é o número de pessoas, vezes o C, que nós acabamos de encontrar. Multiplico N vezes C, tá bom? N vezes C, e verifique-se em que faixa N vezes C, o resultado de N vezes C, vai se encaixar. Vão dizer que se encaixou aqui entre 6.001 a 7.500 litros por dia. Então, aqui agora a gente obtém o tempo de detenção, 0,67 dias. Professor, está em horas também. Sim, é a mesma coisa. Porém, na equação, tem que entrar com ele em dias. Taxa de acumulação do lodo, total de lodo em dias, por intervalo de limpeza e temperatura média do mês mais frio. O intervalo de limpeza ele é determinado no projeto, com o projetista conversando com o dono do estabelecimento ou com o proprietário da casa. Você vai querer fazer a limpeza de quanto em quanto tempo? Se for de ano em ano, a fossa pode ser pequena. Se for a cada 3 anos ou 5 anos, tem que ser uma fossa séptica maior, para reter todo esse volume. Então, vão dizer que eles chegaram no acordo que foi de limpeza a cada 3 anos. Melhor, 2 anos. O valor de K ele é encontrado com base, então, nesse intervalo que será feita a limpeza e a temperatura média do mês mais frio. Vamos dizer que no exemplo que a gente está fazendo aqui, a temperatura média do mês mais frio ficou na faixa de 10 a 20 graus Celsius. Cruzando essas informações, o valor de K é 105 graus Celsius. Temperatura média do mês mais frio não é a temperatura mínima para aquela região. É a temperatura mínima média. Então a gente pode obtê-la aqui, por exemplo, por esse site que eu deixei o link aqui para vocês. Aqui fazendo uma homenagem à cidade de Brumadinho, tá? Em Minas Gerais. Nós temos aqui a temperatura média mensal. A temperatura média do mês mais frio foi aqui, no mês de junho, que deu aqui algo em torno de 17 graus Celsius. 17 graus Celsius está na faixa entre 10 e 20 graus. Recomendações e aspectos construtivos. Em tanques cilíndricos, o diâmetro mínimo deve ser de 1,1 metro e, no caso de tanques prismáticos, que é o nosso foco, a largura interna mínima deve ser de 0,8 metros. Então, depois que se fez todo o dimensionamento, deve-se conferir isso aqui. Não pode ser menor do que 0,8 metros ou 80 centímetros.
Recomenda-se ainda que em tanques prismáticos a relação comprimento/largura seja de 2:1 até 4:1. Ou seja, o comprimento tem que estar entre 2 vezes a largura até 4 vezes a largura. Professor, pode ser 2,1? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser 3? Pode. Pode ser 3,5? Também pode. Tá? É algum valor entre 2 e 4. A profundidade útil, H minúsculo, referente ao nível do efluente na caixa, dos tanques deve variar de acordo com o volume, conforme o quadro 4. Vamos pegar aqui um exemplo, olha. Se for na faixa até 10 metros cúbicos, ou seja, se eu encontrei um volume tipo 8 metros cúbicos, então nós vamos aqui nessa linha. O dimensionador irá escolher um valor entre 1,5 e 2,5. Pode ser 1,5? Pode ser 2,5? Pode, qualquer número entre. Quem quiser escolher a média, no caso que daria 2, melhor ainda. Passo a passo para o dimensionamento da fossa séptica prismática de 2 câmaras. Então a gente quer encontrar o quê? O comprimento, a largura e a altura. Ok? De posse dos valores N, C, T, K e LF, já vistos anteriormente, nós vamos calcular o volume. Esse volume tem que entrar aqui, né? Ele sai em litros, mas para fazer esses cálculos aqui, nós vamos transformar de litro para metro cúbico. Fica então faltando o comprimento, a largura e a altura H minúsculo. A profundidade útil é encontrada pelo quadro 4, nós acabamos de ver, no nosso exemplo foi de 2 metros. O dimensionador escolhe uma relação de C igual a 2L até C igual a 4L. Vamos dizer que ele escolheu C igual a 3 vezes L. Tá bom? Está no meio. Sabendo que o volume de um prisma retangular volume é o quê? O comprimento vezes a largura vezes a altura. Então agora eu tenho duas equações para 2 incógnitas. Basta eu substituir uma dentro da outra. Então, como tem-se agora 2 incógnitas e 2 equações, substitui-se uma na outra e encontra o valor de L. Encontrado o valor de L, eu volto aqui e encontro o C. C é igual a 3 vezes o L. Aí está encontrado então todas as dimensões necessárias. Tem alguns detalhes que vocês vão pesquisar depois na norma, ok? Olha só, por exemplo, essa distância aqui da parte superior da tubulação de entrada até a parte inferior da tampa deve ser maior do que 5 centímetros. Essa distância pequenininha que está aqui da tubulação também tem que ser maior do que 5 centímetros. Vamos ver aqui um outro exemplo que também está na norma. Essa altura C minúsculo, aqui ela é referente a quê? Ao nível da água, ok? É o nível que o efluente está saindo com o nível inferior da tubulação de saída. Por que tem que ser 1/3 da altura H? Ela não pode ser o mesmo nível da água. Porque se for no mesmo nível da água, vai estar saindo escuma e gordura, né? Material flutuante. A gente não quer. E se for muito abaixo, vai estar saindo lodo. E a gente não quer que saia lodo, a gente quer que saia um efluente mais purificado. Maiores detalhes vocês vejam na norma brasileira regulamentar. Bom, pessoal, a nossa próxima aula vai ser sobre dimensionamento de câmaras em série. Abraço a todos, até a próxima.